completamente. Essa, esse desafio, eu ia falar luta, mas mais do que luta, é um grande desafio, e é um desafio para a humanidade. As emergências climáticas é um grande desafio, transgeracional, digamos assim, né? Então, esse evento aqui é uma tentativa de pensarmos em conjunto em como criar um contradiscurso dentro desse aspecto e financiar projetos de adaptação na ponta, nos territórios. Como realmente trazer esses recursos para os territórios? Como cobrar a responsabilidade das instituições que continuam financiando contra a agenda ambiental? Né? Por exemplo, nós temos congresso, temos projetos de lei, temos empresas, temos indústrias, temos práticas agrícolas que são financiadas e elas estão contra a agenda ambiental. Como é que nós podemos colocar um freio nisso? E não adianta simplesmente trazer recursos para financiar ações ambientais e não parar com as outras atividades que são prejudiciais. Então, aqui para responder um pouco e tentarmos refletir sobre isso, vou convidar primeiro a Stella Hirschman, do Observatório do Clima, e ela é especialista em relações internacionais, ou seja, toda essa geopolítica, né, os poderes dos países, das corporações, e como isso tudo passa também por legislação do meio ambiente, né? Muitas vezes essas legislações do meio ambiente existem, mas são é, negadas ou negligenciadas, digamos assim. Não é isso, Stella? Então, a Stella vem trabalhando com as questões climáticas e a dificuldade dessa luta por mais de 10 anos, na verdade. Então, já tem uma boa história para contar. Stella, você tem entre 10 e 12 minutos para refletir um pouco sobre isso que eu estava colocando, né? E eu acabei de receber um e-mail, por exemplo, que a credenciamento para a sociedade civil para a COP de Baku, né, no Azerbaijão, já está bastante limitado e já está sendo cerceado. E isso é um outro grande problema que nós da sociedade civil temos, que é o espaço cívico cada vez menor. Mas, Estela, você tem a palavra. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Cláudio, por convite, né? A gente está tentando fazer esse encontro já faz alguns meses assim, que a gente tenta, e dessa vez rolou, que bom, fico feliz de estar aqui, de participar dessa conversa, ainda mais na companhia de duas mulheres que não só eu admiro tanto, mas que tudo que eu sei sobre financiamento eu aprendi com elas. Então, eu vou aproveitar esse, que eu sou a primeira, vou ter a vantagem de ser a primeira para dar uma pincelada em algumas coisas que eu tenho certeza que elas vão aprofundar. E aí eu vou pegar o gancho do que você falou, né? A gente está num momento realmente de impasse. Tanto na crise climática, que os impactos já são uma realidade, né? Eu costumo falar uma coisa que é horrível, mas é real, é que esse clima que a gente vive hoje é o clima mais tranquilo, mais seguro que a gente vai viver pelos próximos anos, porque a gente já emitiu tantos gases de efeito estufa que a gente já contratou, né, emissões, a gente já emitiu tanto que a gente já contratou impactos muito severos. Então, o clima não vai melhorar, pelo contrário, a tendência ele é piorar muito antes de melhorar, se a gente fizer as escolhas corretas. Então, tanto por esse lado da emergência climática que já bateu na nossa porta, a gente já está vivendo esses impactos, mas como um momento de impasse para o regime internacional, né? Então, a gente tem aí anos de inação, são mais de 3 décadas negociando, discutindo o clima, né? A Convenção de Clima é assinada em 92, a gente está em 2024, com muita pouca ação, com muito pouco empenho dos países em, de fato, reduzir as suas emissões, e com esses impactos somando e a ciência nos mostrando que a gente tem muito pouco tempo para agir. Então, a gente está hoje no que a gente chama de a década crítica. A gente tem até 2030 para cortar as emissões de gás de efeito estufa em 43%, ou seja, quase pela metade. Precisamos agir rápido e com transformações profundas em pouco tempo. Se a gente quiser, obviamente, ter alguma chance de ficar ali no limite de 1,5 graus de aumento de temperatura em relação ao período pré-industrial, que é um limite, gente, que, de novo, não é um passeio no parque, já é muito do que a gente está vivendo, e que, se a gente perder, vai ser pior para a gente. Então, né, deveria ser do nosso interesse realmente manter esse limite vivo.
Ao mesmo tempo, o que os países colocaram na mesa como metas de redução de gás de efeito estufa são absolutamente insuficientes. Um relatório da própria ONU, né, o chamado Synthesis Report, ele mostra que se todos os compromissos condicionais e incondicionais, ou seja, que os países se comprometeram a fazer, independente de receber financiamento climático e dependendo de financiamento climático, se tudo for cumprido à risca, a gente corta as emissões em 5,3% até 2030. Então, isso é só para dar um panorama do tamanho do problema que a gente tem na nossa frente. E eu digo que também é um momento de impasse, que o Acordo de Paris, né, que foi construído a duras penas, ele precisa se provar efetivo. A gente tem essas metas climáticas no momento que elas precisam ser revistas até o ano que vem. Aqui a gente vai sediar a COP30, mas até fevereiro do ano que vem os países deveriam apresentar o novo ciclo de metas climáticas, das chamadas NDCs, e elas deveriam aumentar a sua ambição, e com isso um mecanismo que tem no Acordo de Paris de aumento de ambição, que é primeiro fazendo uma análise se a gente está no caminho certo e depois aumentar a ambição, isso deveria se provar efetivo, né? Foi um desenho que foi construído em 2015 e que agora está no momento da gente ver se ele dá conta do recado. Mas o impasse ele vai um pouco além, né? Um pouco não, muito além. É que nesse momento de implementação das metas do Acordo de Paris, a gente precisa de dinheiro. Essas metas custam caro para ser efetivadas, tanto no aspecto da mitigação dos gases de efeito estufa, ou seja, a gente cortar as emissões, como também de adaptação, que você mencionou, Cláudio, que, de novo, com a chegada dos impactos se torna cada vez mais urgente e também com as chamadas perdas e danos, porque esses impactos já estão, né, atingindo a gente e a gente tem impactos que a gente não consegue mais se adaptar. Então, essa dívida climática, o custo disso só aumenta e o dinheiro não está chegando. Você mencionou, né, que não só não está chegando na ponta, mas não tá vindo o dinheiro que foi prometido. Então, só para dar uma explicaçãozinha, né? Em 2009, um compromisso político foi feito na COP daquele ano, na COP de Copenhague, que, enfim, ela foi uma catástrofe do ponto de vista das negociações. E aí, nos últimos minutos, ali se fez uma promessa, os países envolvidos fizeram uma promessa de destinar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento. Isso não foi uma coisa negociada, isso não foi uma meta negociada, é interessante falar isso. Foi uma coisa proposta pelos países envolvidos. É, e esse dinheiro entre 2020 e 2025, que somam aí 600 bilhões de dólares, ele essa meta não está sendo cumprida. Então, a gente teve em 2020, 2021, as análises mostrando que a gente ficou abaixo de 100 bilhões. E em 2022, os países desenvolvidos correram ali para falar que não, cumprimos e passamos a meta, né? Tem um relatório da OCDE que mostra isso, mas há muitas críticas. Tem um estudo da Oxfam e na sociedade civil questionando se de fato essa meta foi cumprida, seja porque tem uma contabilidade, ninguém não tem uma definição de financiamento climático, então o que os países estão contabilizando como financiamento climático pode ser bastante duvidoso, uma certa contabilidade criativa, porque o financiamento climático deve ser novo e adicional, e aí esse dinheiro realmente é novo, ou a gente está só diverging, né, redirecionando o dinheiro que deveria ser de assistência dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, migrando esse dinheiro e chamando de financiamento climático, ou contando duas vezes. Então, há dúvidas se, de fato, em 2022, essa meta foi de fato alcançada e ultrapassada. Mas, de qualquer jeito, se você olhar a big picture, né? Se você olhar. Desculpa, gente, é que eu preparei minha apresentação toda em inglês e agora eu achei que fosse ser inglês a fala e agora o cérebro está dando tilt às vezes. Mas se a gente olha essa perspectiva maior, se de fato esse dinheiro, ao longo desses
6 anos se eles vão chegar nos 100 bilhões, é muito difícil que isso chegue. Ainda que chegue, ele está chegando da maneira errada. Ele está chegando principalmente como empréstimo e não como doação, o que é um outro problema que eu sei que as meninas vão aprofundar. Então, grande parte desse dinheiro não está vindo de forma concessional, não está vindo como um financiamento de doações, mas sim como empréstimos que só aumenta a dívida dos países, principalmente se você olhar para as atividades que não dão um retorno financeiro. Então, você fazer medidas de adaptação, isso não tem retorno financeiro, não há negócio ali possível que dê lucro para pagar um empréstimo. Então, a gente tem que, ainda que em mitigação, talvez, em algumas situações seja possível construir um modelo de negócio em adaptação e perdas e danos, então nem se fala, isso realmente não é possível. Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem geral, né, para começar as conversas, é que é nesse clima de desconfiança, né, que as promessas não foram cumpridas, que os países apresentaram suas metas de ambição climática e não receberam dinheiro para implementar essas metas, é nesse clima de desconfiança que os países vão ter que negociar uma nova meta esse ano, na COP29. E esse texto, esse gosto amargo que fica na boca, realmente contamina as negociações, além de todo o outro contexto geopolítico que a gente pode falar de guerra, o local onde a gente está fazendo a COP, que é um país petroleiro, enfim. Além de todas essas outras questões de fundo, né, que a gente pode considerar, ainda tem esse grau de desconfiança muito grande. E o sucesso das negociações sobre uma nova meta climática, conectando um pouco com essa emergência que eu falei do início, ele vai ser, inevitavelmente, ele vai impactar o nível de ambição dos países na rodada que eles precisam apresentar até o início do ano que vem, de novas metas climáticas. Porque os países não vão se comprometer com mais ambição. É um pouco o ovo ou a galinha, o que vem primeiro, né? A gente está chamando de chicken and egg problem. Porque os países, sem saberem que eles vão de fato ter esse apoio financeiro, que já foi prometido e não foi cumprido, e que agora, né, tem uma nova promessa vindo aí, eles não vão se comprometer com mais ambição. E eu falei aqui no início, né, o tamanho do gap que a gente precisa cobrir aí de ambição, ele é gigantesco. Por isso que a gente está num momento tão sério e por isso que as negociações da COP29, elas podem sim ser consideradas uma das mais importantes desde a assinatura do Acordo de Paris, e elas não deveriam ser desmerecidas, overlooked, por algumas pessoas que parece que querem chutar um pouco a discussão para o ano que vem, para a COP do Brasil. Não é, a gente tem que realmente aproveitar esse momento, que esse é o ano para se discutir isso, e isso vai ser importante, vai impactar realmente as conversas sobre metas climáticas, que não estão indo também no melhor caminho e que, de novo, a gente, em tese, os países deveriam apresentar todas essas novas metas até fevereiro. Então, é um espaço muito curto entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem para os países apresentarem essas metas. Em relação às negociações dessa meta, né, dessa nova meta, tem várias camadas de complexidade que com certeza a Rebeca e a Mariana vão cobrir muito melhor do que eu, mas só para deixar aqui já um senso, né, um gostinho para quem está acompanhando, que eu acho que as principais discussões, primeiro, vão ser em torno de um número, não sei se deveriam ser essas as principais discussões, mas as maiores tensões, né? É de que número é esse, é o que a gente tem visto, uma polarização muito grande entre os países envolvidos em desenvolvimento sobre o tamanho, né, dessa nova meta, o quantum, né? Quanto que a gente vai colocar na mesa, porque as discussões, se antes os países envolvidos tiraram da cabeça deles uma meta de 100 bilhões, agora eles estão negociando, e essa negociação tem que ser do número, tem que ser baseada na necessidade dos países em desenvolvimento, e aí a gente está falando de trilhões, a gente não está falando mais de bilhões, mas existem vários números que na mesa, assim. E também quem é que vai pagar essa conta? Se a gente vai, né, a responsabilidade é dos países envolvidos, mas eles estão ali forçando um pouco a barra para tentar ampliar a base de doadores e chamar outros países, argumentando que, por exemplo, não é mais o mesmo mundo, né, a gente de 1990, que esse conceito de países em desenvolvimento hoje já não é mais a mesma coisa. A gente tem
a China realmente como o maior emissor atual e uma grande economia, a segunda maior economia. Você tem países do Golfo que são realmente muito ricos, mas os países em desenvolvimento não querem abrir mão dessa diferenciação, desse conceito, por, enfim, N questões que a gente pode aqui conversar que acabam impactando no regime como um todo. Então, eu acho que essas vão ser as maiores trincheiras de batalha que a gente vai ver esse ano na COP29. As posições são as mais, como eu disse, assim, mais extremas entre os países. O grupo de negociação dos países em desenvolvimento, né, o G77 mais China, que na verdade são acho que 134 países, ele a única chance de vitória dele é se ele percebeu, se ele se continuar unido, e aí tem vários riscos ali, se ele vai realmente conseguir manter essa união e manter suas posições fortes. Mas, e aí, realmente, para encerrar e passar para as grandes estrelas da manhã aqui, eu queria só lembrar assim, que a gente tem que realmente, se a gente quer um grande esforço de pegar as lições que a gente aprendeu com os 100 bilhões e não deixar esses erros se repetirem. Então, nas camadas de discussão da nova meta global, a grande campanha que a CAN, da Climate Action Network, está fazendo, e que nós, como movimento, né, da sociedade civil como um todo, a gente tem feito, é realmente tentar resolver esses problemas com as lições que a gente aprendeu, principalmente de ser financiamento mais público do que privado, de ter um acesso melhor, enfim, são várias camadas que eu vou, então, já que eu preciso concluir aqui, deixar a Rebeca e a Mariana darem continuidade. Obrigada, Cláudio. E fico aqui para o debate. Maravilha, Estela. Muito obrigado por, de certa forma, colocar assim né, a complexidade do processo. E foi bastante importante e interessante você ter mencionado as contradições internas das COPs. E fica perfeito, eu vou chamar a Mariana Paoli. A Mariana Paoli, ela trabalha com a Christian Aid na Inglaterra, mas ela é brasileira e está trabalhando com clima também há muito tempo, já participou de diversas COPs, então tem informação, como se diz, né, inteligência interna dos processos de como essas COPs realmente são negociadas ou muitas vezes impostas de países desenvolvidos para outros países não desenvolvidos, né? Porque as resoluções muitas vezes não têm o mesmo peso na hora de decisão entre esses países. Então, para trazer um pouco mais de informação e um pouco de conhecimento aprofundado, eu convido a Mariana Paoli. Mariana, você tem a palavra. E em torno de 10 minutos para nos aprofundar também nesse assunto. Está maravilhoso. Obrigado. Tá ótimo, obrigado, Cláudia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e compartilhar esse painel junto com a Estela e a Rebeca também. Na verdade, eu tinha também planejado uma apresentação em inglês, que na verdade tem sido mais a minha língua de trabalho. Mas, com vocês, eu vou tentar Você pode continuar fazer em inglês. Você pode fazer em inglês. Tudo É bem, porque nós vou estamos em continuar na internet. minha língua. Eu fiz a apresentação em inglês, que eu posso compartilhar depois, mas eu vou talvez abordar alguns assuntos principais em português mesmo. Eu acho que assim, um pouco para dar a continuidade nesse contexto que a gente está vivendo da COP hoje, é importante a gente fazer uma reflexão sobre como é que está o sistema financeiro internacional e por que que ele não está mais funcionando, né? Hoje a gente vê que todas as várias crises que aconteceram, a climática, a ecológica, o crescimento da pobreza, desigualdades, quer dizer, é um tipo de sistema que não está dando conta do recado, né? E se a gente vê, no fundo, as instituições de Bretton Woods, né, o Banco Mundial, o FMI, eles foram criados em 1945, quando só tinham 3 países na África que eram independentes na época, né? E hoje, né, o sul global, os países em desenvolvimento, eles têm essa crise de não ter o espaço fiscal para responderem às diversas crises, né? Tanto é que, por exemplo, a gente pega
a questão da dívida, né? Especialmente no momento em que se discute um financiamento climático que pode aumentar ainda muito mais a dívida, né, de vários países, né? A gente tem mais ou menos tem 64% dos países mais pobres que estão gastando mais em pagando dívida externa do que no seu sistema de saúde, por exemplo. Né? Ou então, países em desenvolvimento que o custo de empréstimo em termos de juros é 3 vezes maior do que para países em desenvolvimento. A mesma coisa também, como eles perdem também do ponto de vista fiscal, né? A falta de justiça fiscal. Né? Trilhões de dólares são perdidos por causa dos paraísos fiscais, ou, por exemplo, do fluxo ilegal financeiro, né? O illicit financial flows. E como, no fundo, todo o sistema financeiro global, privado, ele está distorcido, né? Contra os mais pobres. Agora, a gente vê muito esse discurso de não tem dinheiro público suficiente, né? A gente tem que trazer o capital privado. A gente sabe que, no fundo, existe esse dinheiro, sim. Se a gente comparar hoje os países da NATO, eles gastam 2,64% do seu produto interno bruto em gasto militar, contra 0,33%, né, dos países da OCDE, por exemplo, em questões climáticas, né? Quer dizer, mesmo na Europa, só em 2022, os subsídios aos combustíveis fósseis alcançou 120 bilhões de dólares, né? Ou, por exemplo, se a gente olha o quanto de lucro que a indústria dos combustíveis fósseis está tendo, né? Só, por exemplo, também em 2022, a Chevron, a ExxonMobil, a Shell, BP, Total, juntas, só essas 5 empresas tiveram cerca de 195 bilhões de lucros. Foi um dos maiores lucros da história que eles tiveram, né? Então, quer dizer, o que a gente precisa fazer dentro desse contexto é resgatar o papel do financiamento público tanto para a ação climática quanto para o desenvolvimento, né? Então, e dentro disso, a questão de ter um financiamento novo e adicional é central para perdas e danos, para adaptação, para uma transição energética justa, para energia renovável, né? E, no fundo, a grande questão é que todo esse approach que a gente está tendo, né, a gente vê muito isso nos discursos do Banco Mundial, etc., de atrair o capital privado, é errático, porque a gente sabe que é insuficiente para lidar com a mitigação. Normalmente, ele não funciona para adaptação, né? E é completamente inadequado para perdas e danos, ou seja, não tem lucro. Né? Se a gente trazer a lógica do lucro para lidar com as questões climáticas, não vai dar certo. Então, toda a busca que a gente está fazendo na nossa incidência, nesses processos, é realmente aumentar, né, esse financiamento público, baseado na questão de equidade, de reparação dos princípios de responsabilidade comuns, mas diferenciadas, né? Então, então fazer essa contranarrativa aos países desenvolvidos. Tem aí, então, assim, acho que a gente tem que, por um lado, limitar o papel dos bancos de desenvolvimento globais nesse sistema, porque eles não porque eles favorecem a dívida, porque eles ainda financiam fossil fuels, porque eles são a governança completamente dominada pelo norte global e porque eles têm esse tipo de approach de trazer o setor privado primeiro. Não dá para a gente favorecer ou apoiar que esse financiamento, que eles têm um papel maior no financiamento climático. Então, eu acho que toda a nossa questão principal é trazer esse financiamento para espaços onde o sul global, né, tenha maior papel de um poder de decisão, mais voz e participação, né? O que, no fundo,
a gente propõe nessa campanha que a CAN está fazendo e que toda a incidência da COP está baseada não só numa reforma do sistema financeiro internacional, mas numa transformação, né? E uma transformação do sistema financeiro internacional, né, em que você possa ter um sistema mais justo de financiamento para o clima, toca em uma série de coisas. Por exemplo, com relação à dívida, ter um mecanismo independente para lidar com a dívida dentro da ONU, que pode ser atingido, por exemplo, no fórum do Financing for Development, financiamento para o desenvolvimento, né, o ano que vem. Ter dar continuidade para o estabelecimento de uma convenção sobre né, que está sendo negociada na ONU, né, promover políticas redistributivas macroeconômicas, reformar a agenda de comércio para ter uma transição justa, né, criar novos mecanismos que não tragam mais dívidas para poder financiar financiamento climático em larga escala, né? E, como eu estava colocando antes, aumentar as cotas, né, dos países em desenvolvimento, né, de cotas de representação nessas instituições econômicas, trazendo aí o financiamento climático para mecanismos que estejam baseados na ONU. Então, acho que esses são alguns dos desafios principais desse contexto maior. E antes de passar para a Rebeca, no fundo, eu só queria recolocar um pouco dessa ambição, né, para a COP 29, que está ligada a essa arquitetura, que a gente precisa trazer os países desenvolvidos, os países ricos, para realmente cumprirem com o seu compromisso junto ao Acordo de Paris e à Convenção, né? Isso quer dizer providenciar esse financeiro que seja novo, adicional, adequado, previsível, baseado nas necessidades, que seja como grants, né? No sentido de doações, que ele responda a direitos, né? E que corresponda ao que seja a sua fair share, ou seja, a sua quantidade, a sua fatia justa ao que lhes cabe, né? Então, eu paro por aqui e acho que a Rebeca vai cobrir um pouco mais do MCQG e da... Obrigada. Obrigado, Mariana. Thank you so much. You could have done in English as well, because tem uma interpretação, mas foi perfeito o que você colocou. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para um aspecto aqui para as pessoas refletirem, né, enquanto eu chamo a Rebeca, que é quando você falou sobre o lucro e o financiamento privado para as questões climáticas. Onde estaria o lucro desse financiamento né, para as questões climáticas? Tem uma parte do lucro que está começando a ser explorada, que é na parte de transição energética. Só que está sendo feito também daquela forma de megaprojetos, né? Como, por exemplo, no Nordeste do Brasil, e depois Daltro vai trazer algumas experiências que estão acontecendo no Norte do país, que é grandes parques eólicos ou grandes parques solares que estão criando outros problemas sociais, inclusive. Então, quando o capital privado desregulado, né, assim, descontrolado chega, realmente acaba gerando mais problema do que a vantagem que poderia trazer. Isso é um ponto extremamente importante que trouxe a Mariana, e outro ponto importantíssimo é a questão do processo de engajamento na trilha de financiamento para o desenvolvimento, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas agora eu vou convidar a Rebeca Thyssen, espero que eu tenha... Thyssen, que é advogada, ativista do clima há mais de 15 anos e atualmente é a líder global em processos multilaterais para a Rede de Ação Climática, o Climate Action Network, que essas organizações estão conectadas. E também, Rebeca, eu gostaria que no final você falasse também em como as organizações podem se engajar com a CAN, se engajar no processo, né,
para a COP e beyond, né, para além da COP, principalmente porque no ano que vem será no Brasil e precisamos fazer massa crítica no Brasil. Obrigado, você tem a palavra, Rebeca. Thank you very much, Claudio. Thank you, Mariana and Stella, for setting the scene. Eu falo português pouquinho, mas não suficiente para fazer uma apresentação. Então, vou falar inglês. I think you got the context really clear. We are in a very heavy climate emergency situation. We need more money, and money is not flowing. Money not flowing means more damages, more catastrophe, but also less action to cope with climate emergency. So this is the current context we are facing. And then Mariana explained very well that it's not only about climate, it's actually about a whole system, a whole economic and financial system that is not working for the people nor the planet. In my intervention, I will probably repeat a lot of things that you heard, but I guess for finance topic, it's always good to repeat some stuff because there are so many things to talk about. So I wanted to focus maybe a bit on COP29, on COP in general, and really looking at what is going to be discussed in Baku this year and why is it really key to focus on this issue and what can be done, as Claudio was saying, as civil society. So I will structure my presentation in 4 questions. 1, what is climate finance? I think Stella and Mariana already covered it, but just maybe to repeat the main elements to remember. What is the current situation looking specifically at climate finance, so within the COP space? What needs to happen in Baku? So a few months from now, we have COP29 happening in Azerbaijan. What is that needs to happen and what is our recommendation for the new climate finance goal? And then what can you do about it? Of course, there are many things that you could do, so it's just suggestions, but maybe we can brainstorm later on of what can civil society do about it. So what is climate finance? That's actually a 100 billion question. Sorry for the joke, but it's true. Everybody has a different opinion about what climate finance is. What's written in the different climate negotiation papers, so in the UNFCCC Convention, in the Paris Agreement, is not very specific. Of course, we know that climate finance is an obligation from developed countries to developing countries, recognizing their responsibility and their capacity to support developing countries in mitigating their emission and in adapting to climate change. So that's something that we know. It's clear, it's written. We know that climate finance can be from public sources, from private sources, and can cover different areas. So it can be bilateral, it can be multilateral funding, etc. But that's actually not really enough to know exactly what climate finance is and what climate finance is not. Because in practice, like Stella and Mariana were explaining, we see, and you were just referring to it, Claudio, as well, we see the really bad impacts of current climate finance policies. We see the really bad impacts that are financed by so-called climate finance. So we first have a big issue of definition. We really need to be focusing on having a better and clearer definition of what climate finance is to ensure that it really supports the objective of the Paris Agreement and that is really contributing to climate justice, to common but differentiated responsibilities, and to equity. So as I was saying, climate finance can be public, can be private. There is also different instruments that can be used, and that's the whole debate. Stella alluded to it. We can provide, actually countries can provide climate finance through loans. So that means that they give some money, but are expecting a payment back with sometimes interest. I don't see where that fits with the climate justice perspective, but that's actually currently happening. I will give you some numbers soon. So that's the reality with this lack of definition, is that we see climate finance being provided through loans, through private sector arms, etc., etc. So one big message first is really to focus and work on having a common agreed definition to work against those false solution. And this is very centered to the climate regime. It's not only for climate, for finance experts, right? It has an implication all over the place in every negotiating rooms. As Stella and Mariana were saying, it has impacts also on the ambition, on mitigation policies, on adaptation, etc., etc. So what is the current situation? As you could get from the 2 previous presentations, the situation is not looking very good.
First, we don't have enough money flowing. And if we just look at the climate finance, so not the whole financial system, but just climate finance and the commitments that were taken in COP19 and then in the Paris Agreement and COP21, sorry, we see that the 100 billion goal hasn't been met. Although, and Stella said it as well, developed countries, so Global North government, are saying we did met it. It's done. We achieved the 100 billion goal in 2022. But again, because we don't really know what climate finance is, it's really easy for contributors to say, we've done our part. Look, we did this and we did that. And we are actually, based on our own calculation, getting to the objective we said we would. So developed countries, based on their methodology, says that they achieved around 115 billion in 2022. But again, for civil society, those methodologies are not valid at all. And if you look at other reports, for example, Oxfam is doing what we call a shadow report, so kind of a counter-expert report looking at the numbers, but with a climate justice perspective. Well, the number says only 35 and maybe even 28 billion only in 2022. You can see the gap, right? The big difference. One of the reasons for that is because OECD countries, so Global North countries, the contributors, are also counting the whole value of a loan. So it means, for example, if I give you $100, but I'm expecting you to pay me back, let's say 20, I will still report back to my whatever institution that I gave you 100 euros, which is actually not the case because you will pay me back some money, right? So that's not accounting in an honest and again in a climate justice perspective. So that's one of the reasons why the numbers get really high when you listen to Global North government and are really different when you listen to civil society or Global South government. I was saying not enough money. You may have heard, I think it was, in Egypt, well, we were talking about that topic for many years, but in Egypt, there was a big push around loss and damage. So you know the issue where when countries cannot adapt anymore to climate change, they need also finance for those catastrophe and those damages. And so the big victory of COP27 was to establish a loss and damage fund, which was a very long-standing demand from civil society and the global south. So that was seen as a very big victory, although that fund is still almost empty. We only see 660 for what I saw on the latest number, million dollars on that fund. Only 660 million. And you know what I mean. It's not billion, it's not even trillions. We're talking about millions to a fund that's actually central and vital even for communities and global south countries. One other example that money is not flowing in the right direction. And you heard from Mariana that there is a lot of money, right? A lot of money is being spent elsewhere. Another example of the lack of funding and the problem with climate policies is like, if you were following COP28, so I know there are many COPs, but that was the one from last year in Dubai, parties agree on, which was also a big win, we must say it, to transition away from fossil fuels, and also to triple renewable energy, to double energy efficiency. So all those big energy goals that are really good to really tackle the climate crisis, but nobody talked about finance again. We didn't see how exactly we're going to finance this transition, again, with the perspective of supporting the country that needed the most, right? And that the least responsible for causing the crisis in the first place. So you can't have big objectives without talking about how you're going to finance it, how you're going to make support for developing countries. So big objective without big money is not really something that's going to fly. So that's, again, something that we really need to address when we discuss the next climate finance goal. And finally, often overlooked and forgot, the adaptation gap. So you know that adaptation is a priority for most developing countries because, as Stella was saying, climate crisis is a reality. We see impacts all over the world every day, every month, from floods to heat wave, etc., etc. So country needs to adapt to that reality more than ever. The more we wait, the more we need to adapt. However, adaptation finance is decreasing, even though country promised to double their adaptation finance is actually going lower, and the impacts are getting bigger. So I can give you the numbers as well if you want, but I don't want to overflow you with numbers, but that's also a big issue. So one big issue, not enough money, but then
another problem is when you look at the quality of the money, because it's not only about numbers, right? We don't need only to promise trillions if we're not able to give qualitative money that's actually reaching the people who need it, and that's financing the projects that are fair and equitable. So no quality means the money is often not additional. And again, the two panelists before me alluded to that. So often money is actually used for something, let's say for education or for healthcare, but then it's also counted as climate finance as well, because often it has a climate finance component, let's say solar panels on a school. Then the school and the solar panel would be counted as ODA and will be as well reported as climate finance. So that's called double counting, and that's, of course, again, increasing the numbers a lot. Well, in fact, the money was just given once, right? So that's a methodology that developed countries are using a lot, and that's very problematic for transparency and accountability. Another big problem is the share of loans compared to grants. So I was telling you about the problem of that methodology as well, but when I say it's a problem, it's 69% of climate finance today is actually given in the form of loans. While again, if you come back to the perspective of climate justice, of responsibility, loans should be, if they were to be part of climate finance, should really, really be the bare minimum and should be in the form of high concessional finance, which is totally not the case. Another problem regarding quality, and I won't go on that one because Mariana said it already, the role of multilateral banks compared to climate funds. That's the new favorite things on there from Global North government. They really love MDBs and they all want to be about it when they talk about climate finance. However, climate funds are the right way to channel climate finance, ensuring that they go again to communities, that they ensure balance in governance, etc. And last issue, but not the least, the role of private sector compared to public finance in the overall climate finance budget, knowing that we have no guarantee that private finance can deliver on, certainly not on adaptation and on loss and damage, and even on mitigation. There is no real proof of quality and scale at this stage. However, we know that Global North are all about private sector. So just to conclude quickly, and because you heard about the context already, I just wanted to give you our main ask for COP29. You heard the problems and the situation. So one, the goal needs to be grounded in the needs. We need to ensure that what's coming out as a number, as we call the quantum, is reflecting to science and to the needs of developing countries. This goal needs to cover mitigation, adaptation, and loss and damage. That may sound totally natural to you, but actually loss and damage is not at all a given for many developed countries. They say, we did before only finance mitigation and adaptation, why should we add loss and damage? So that's a real political battle that we should really be clear about those three pillars of funding. Guarantee high quality finance. I just explained the whole problem about quality now. So public finance at the core, non-debt inducing instrument. You know that majority of developing countries are highly indebted. We cannot accept that climate finance is actually making the debt crisis worse. That's not acceptable, and we really need to be clear about it. So grants-based financing priority, accessible finance for community, for marginalized people, respecting human rights and gender responsiveness. And finally, that may sound not really sexy, but it's also very important. It's transparency and accountability methodologies. It's often overlooked because it looks too complex, but it comes back again to the question of what is climate finance? How do we define it? How do we report it? And how do we monitor how the money is dispersed? All those pieces look very technical, I know, but they're also very key for advocacy. And because I took maybe a bit too much time, we can debate later on how to engage together. Thank you. Thank you so much, Rebecca. Agradeço demais. Principalmente o aspecto que precisamos levar em consideração é muitas vezes nós pedimos dinheiro público, o que é extremamente válido e super importante, mas precisamos também vigiar, precisamos ter formas de monitorar. E o que fica aparente, né, não aparente, o que fica evidente
na fala das nossas três companheiras até o momento, é muitas vezes os países tentando esconder coisas, né? Dificultar a transparência, dificultar o processo. E a Rebeca ela coloca muito bem o fato de que os recursos que existem, como a Mariana colocou e a Estela anteriormente, mas não, nem sequer estão fluindo para as bases, para onde realmente importa. E agora eu vou convidar o nosso queridíssimo Daltro Paiva, do Instituto Internacional de Educação do Brasil. Daltro é um educador, certo? E ele trabalha em Belém do Pará, onde vai ser a COP30. E trabalha com as comunidades de base. Então, ele desenvolve estudos aplicados, formação, capacitação junto às comunidades e organizações vinculadas à agricultura familiar e às comunidades tradicionais no norte do Brasil. E aqui o contexto. A Amazônia é o grande, né, o grande sistema vulnerável dentro desse processo. Todos os sistemas naturais são vulneráveis, mas a Amazônia ela tem uma particularidade incrível, né? E eu vi aqui nos comentários o queridíssimo Flávio Dino, do Rio de Janeiro, Flávio Lino, do Rio de Janeiro, colocou sobre a questão do financiamento social, as pessoas. Porque quem vai consertar essa bagunça que nós, pessoas, fizemos e estamos fazendo, são as pessoas também, não vão ser as grandes instituições, não vão ser os grandes bancos. Então, Daltro, eu te passo a palavra e principalmente com essa pergunta. Esses recursos todos que existem e que não chegam, como é que esses recursos podem chegar na base, ali, junto às comunidades tradicionais, na Amazônia, que precisam estar conservando, precisam estar se adaptando, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. E, ao mesmo tempo, num local, porque aqui não estamos aqui apenas falando sobre o aspecto Amazônia, Belém do Pará, na Amazônia, etc. Não, o Belém do Pará é um dos portos mais importantes do Brasil, por exemplo. E nós precisamos também lidar com questões bastante pragmáticas. E eu vi aqui na discussão no chat, uma pessoa colocou uma questão sobre os portos, sobre interligação de portos. E essa transação mercado, né, dos mercados mundiais tem uma pegada ecológica enorme. Então, isso é uma outra questão, mas a questão principal aqui para o Daltro e na base, Daltro, como é que estamos em relação ao clima e nas comunidades? Você tem a palavra. Ok, então, bom dia a cada um, cada uma, todos, todas, todos aqui presentes. Então, como o Claudio me apresentou, estou conversando com vocês aqui de Belém do Pará. Sou analista socioambiental no Instituto Internacional de Educação do Brasil. Nós temos sede em Brasília, mas atuamos também aqui, tanto no bioma Cerrado quanto no bioma Amazônico. Eu queria só retroceder, talvez, a uma questão que eu considero que é fundamental, que é o seguinte: nós precisamos, talvez, começar e aprofundar que o futuro climático não está à frente. Parte considerável das soluções estão atrás. Em que sentido? Nós temos trabalhado aqui na Amazônia com um conceito no campo da arqueologia, da antropologia, da Amazônia antropogênica. A Amazônia ela é uma floresta, e floresta entenda-se o conjunto dos seres vivos e inorgânicos que estão ali, águas, terras, plantas, animais, né? Que teve a mão humana. Nós tivemos aqui na Amazônia cidades com cerca de 50 mil habitantes, cidades interligadas por vias, né? Nós temos aqui vias com castanheiras, com bacurizeiros, plantas típicas da Amazônia, e que foram, não se usa muito o termo domesticada, mas eu diria, foram tornadas amigas dos seres humanos por essas populações que estão aqui. Então, nós estamos falando de um território onde pessoas, comunidades inteiras e significativas, antes da chegada dos colonizadores, estavam aqui vivendo, convivendo e, o mais bacana, construindo essa floresta. Então, assim, é possível, e é mais do que possível, viver na dinâmica da natureza, né?
Nós é que, desgraçadamente, criamos uma dicotomia nessa relação sociedade-natureza, mas ela é imbrincada, né? Ela está entrelaçada. Então, parte do nosso futuro climático, do enfrentamento a ele, está relacionado em termos presente essas relações construídas de forma secular, milenar, na região amazônica, por exemplo, mas em outros lugares do mundo também. Acho que isso é preciso trazer, então, porque é justamente dentro desse arco maior que a gente coloca um desafio que algumas questões até trouxeram aqui, com relação ao que está chegando nas comunidades, né, de base. Bom, acho que algo que é constatado, né, isso a gente constata em campo, no dia a dia, né, no contato com as pessoas, é que mudanças climáticas, emergência climática, não é mais um conceito longe da vida, um conceito que parece estéril. As pessoas estão vivenciando isso. Se você vai em Macapá, lá na região da Flota do Amapá, e você vai conversar com as comunidades, eles dizem o rio está mais quente. Nós mudamos o nosso horário de trabalho na roça, não dá para trabalhar do mesmo jeito. Se você vai numa região, já aqui no Pará, região do Baixo Tocantins, e você conversa com os pescadores, eles dizem o camarão não pegamos mais como pegávamos antes. Os camarões sumiram, os camarões diminuíram. Se aqui talvez tiverem biólogos, sabem que o camarão ele é um indicador. Ele é extremamente sensível a mudanças, seja de vegetação, matas ciliares, quanto também, principalmente, mudança de temperatura da água. Nas cidades, idem, né? Quem aqui vira Belém vai ouvir de muita gente que nós tínhamos a chuva todos os dias e a chuva o dia todo. Hoje, o regime de chuvas na cidade de Belém mudou consideravelmente, né? Nós temos tido dias muito mais quentes, né? E aí, eu sei que há talvez uma narrativa negacionista de que é uma questão de tempo. Não é tempo, é clima. Quando você vai conversar com as pessoas, eles fazem memórias de 10, de 20 anos atrás das mudanças. Bom, então, nós temos aí o fato de que as mudanças da emergência climática estão objetivas nessas comunidades. Mas, ao mesmo tempo, são essas comunidades que também desenvolvem ações e iniciativas que são possíveis de já irem trabalhando no campo da mitigação, no campo da adaptação. Então, nós precisamos efetivamente fazer com que esses recursos, né, cheguem para essas comunidades. Isso significa, de um lado, da nossa parte, inclusive, repensar a nossa narrativa, como alguns colocaram aqui. Estamos falando em financiamento. Me corrijam os economistas, financiamento é uma operação de crédito. Bom, temos que mudar essa narrativa. Aqui alguns já disseram, enquanto continuarmos com a lógica de financiamento, nós estamos falando de dívida, endividamento. Já há uma dívida social e ambiental e climática significativa com essas comunidades. E isso significa, então, redimensionar não só o volume de recursos, concordo com o que aqui trouxeram, mas com os mecanismos de acesso. Objetivamente, uma comunidade quilombola daqui do estado do Pará não consegue acessar nenhuma linha de crédito ou de apoio, e muitas vezes de projeto social, do BNDES. Porque a lógica, a burocracia é extremamente acentuada. Os mecanismos são muito complexos. E a gente tem condições, não é inviável, né, de nós criarmos mecanismos que sejam mais amigáveis para o caráter e a dinâmica que essas comunidades, que essas pessoas, que essas organizações vivenciam. Que são muitas vezes dinâmicas e fluxo de formas de se relacionar, inclusive com o dinheiro, é disso que nós estamos falando aqui, de uma forma muito distinta do que nós, urbanos ou urbanoides.
Então, pensar mecanismos em que você tenha acesso, que seja mais amigável a essas comunidades, eu acho que é um grande desafio. Ao mesmo tempo, isso significa algo que é muito mais estratégico, e eu diria muito mais desafiador, que é superarmos, vencermos essa lógica de bancarização da questão climática. Nós temos trabalhado só a partir dessa dinâmica dos bancos. Bom, os bancos têm um padrão, os bancos têm uma dinâmica que é da sua natureza, né? O que caberá a nós? Mudar essa natureza ou criar estruturas dinâmicas, mas, acima de tudo, estruturas que sejam distintas, né, diferenciadas dessa dinâmica e desse padrão que é o padrão da bancarização? Eu não tenho respostas, né? Aqui, inclusive, faço apelo, a gente tem uma brincadeira aqui, às universitárias que me precederam, com excelentes reflexões, mas eu vejo que é insuficiente nós nos movimentarmos somente no padrão que já está estabelecido. Ele é extremamente limitado, ele já tem resultados que pretende ser alcançados, e esses resultados não se coadunam com as expectativas e as necessidades das comunidades. Aqui no chat foi citada a questão da infraestrutura, né? E esse é um exemplo muito claro para nós aqui. Por exemplo, aqui as comunidades na região do Baixo Tocantins, do estado do Pará, estão agora num enfrentamento muito duro, comunidades pescadoras, quilombolas, agricultores familiares, com relação à implantação da hidrovia Araguaia-Tocantins, né? Que é uma hidrovia que vai possibilitar, na lógica do mercado, né, ampliar e muito, né, o comércio de grãos, etc. Tal. Uma outra, e que não responde às necessidades que essas comunidades estão pensando. Então, por que não pensar que existe uma infraestrutura de base comunitária? Isso seria interessante investir. Isso seria interessante como inovação. E talvez uma outra questão para trazer nessa lógica de como nos movimentarmos só dentro do padrão ou dos moldes que estão estabelecidos é insuficientes. Acho que o Cláudio citava aqui a questão do mercado de carbono, né? E aqui nós estamos falando especificamente do mercado de carbono voluntário. Nós estamos, o mercado de carbono apontado como mais uma panaceia, como mais uma solução para os problemas de tudo, da questão climática, da falta de política pública, da precariedade dos índices de desenvolvimento social nas comunidades. Mas, na prática, o que se tem visto tem sido o assédio a comunidades, contratos draconianos, às vezes, quando se conseguem saber que contratos são, né? Então, esse mecanismo ele tem se mostrado insuficiente, inclusive porque há algo que já foi tocado aqui, Rebeca trouxe principalmente isso, a falta de uma governança. Nós não temos nenhum mecanismo de governança sobre o mercado de carbono. Então, você vai numa lógica de financiarização da natureza, você vai numa lógica de apresentar como uma solução para todos os problemas, mas você não tem transparência, você não tem governança e você tem um processo de completa falta de responsabilização sobre os procedimentos. Para finalizar, com relação ao mercado de carbono, que eu acho que é emblemático. Nós tivemos agora, recentemente, levantamento e questionamento sobre alguns dos projetos. E projetos aprovados pela Verra. A Verra simplesmente disse que ela não tem responsabilidade, porque ela aprova os projetos, mas a verificação é feita por terceiro. Né? E quem é, no final das contas, é que sofre são as comunidades. Então, finalizando, é isso. Acho que os recursos não estão chegando, mas a emergência climática já chegou nessas comunidades. Nos movimentarmos somente no padrão que já está estabelecido, ele é insuficiente. Obrigado. Super obrigado, Daltro.
trouxe exatamente, foi o que eu tinha imaginado quando eu estava pensando nesse evento. Nós falamos de vários bilhões, da situação global, dos países, dos bancos, comprometimento, falhas nos comprometimentos, porque, como a Mariana e a Estela colocaram muito bem, né? O Loss and Damage Fund, por exemplo, o fundo de perdas e danos, que foi prometido 100 bilhões, está com 600 milhões. Então, e mesmo assim, mesmo todos esses recursos que, quando a gente está nessas reuniões, parece que estão na estratosfera, não chegam aí na base, que é quem realmente pode causar modificações importantes. E é através dessas modificações importantes na base, nos territórios, que esses recursos podem se transformar em recursos de qualidade, como coloca a Rebeca. Pessoal, estamos assim atrasados em relação ao tempo oficial, mas esse diálogo é um diálogo, então nós precisamos assim também ter algumas pessoas fazendo algumas perguntas, comentários. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão participando, que se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, que seja bastante breve, 1 minuto, seria perfeito. E eu também chamo a atenção para uma lista que a Germana compartilhou aqui no chat, né, na linha de conversa, para as pessoas assinarem essa lista, que é uma forma de nós nos mantermos em contato, e porque terão novos diálogos até o final do ano, nós estaremos desenvolvendo novos diálogos que estarão tratando justamente deste problema: financiamento e a base, e os territórios, né? E no próximo nós vamos, inclusive, tratar sobre filantropia, as organizações, as fundações que financiam, né? Vamos agora ouvir o outro lado também. Mas temos aqui 3 pessoas inscritas, por favor, sejam breves, se apresentem, e façam o seu comentário, a sua pergunta. Muito obrigado. Então vamos primeiro para o Beto Carvalho. Olá, tudo bem? Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Sou o Beto, sou o CEO da Sovigood, que é uma venture de impacto em saúde mental. Também sou membro do CISM, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental da USP. E a minha pergunta, o meu comentário é em relação à estruturação de modelos multissetoriais, né, nesse processo de construção. Acho que foi colocado aqui a dificuldade de capitalização desse tipo de investimento, de produto para chegar na base. E eu queria entender um pouco da perspectiva de vocês, né, desse processo de integração que acaba muitas vezes tendo que quebrar silos ali em áreas específicas, e esse papel de coordenação comunitária na perspectiva, né, de avançar nesse processo de desenvolvimento aí de inovações sustentáveis, e que efetivamente tragam impacto para as comunidades. Muito obrigado, Beto. Foi uma pergunta geral. Na hora que nós voltarmos para as convidadas e o convidado, nós distribuiremos, cada pessoa pode ir respondendo. Passamos agora para o Flávio Lino, queridíssimo. Com você a palavra, Flávio. Flávio? Oh, parece que o Flávio congelou na minha tela. Enquanto o Flávio volta, vamos passar para o Nicolas Verli da Silva. Prazer, Nicolas, por favor, se apresente e faça um comentário, pergunta. Olá, pessoal. Prazer, sou o Nicolas. Eu sou estudante de Relações Internacionais. Bom dia. Pode prosseguir, Flávio. Ele estava na frente mesmo. Mas eu acho que ele... Ok. Voltou. Voltou, Cláudio? Voltou. Mas está travando, Flávio. Talvez você precise tirar a sua câmera. Tá. O meu áudio está saindo? O áudio está. Tá. Vamos lá. Obrigado, Cláudio. Sempre bom revê-lo, sempre bom discutir temas sensíveis quando a sua presença está entre nós. Bom dia a todos. Eu sou Flávio Lino, eu estou como secretário executivo do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Também estou na Comissão Nacional de População e Desenvolvimento da Secretaria-Geral da Presidência da República e faço parte de outros fóruns internacionais. A minha análise sobre a questão climática ela é bem sincera.
Eu queria saber dos colegas que tipo de ferramenta ou que tipo de solução é proposta socialmente falando para aquelas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Quando eu digo extrema vulnerabilidade, eu falo de pessoas que não têm nada, que estão nas ruas do Brasil e do mundo esperando que algo seja feito. Temos que lembrar que só as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio já deixaram milhares de pessoas em situação de rua. E aí eu não falo de refugiados, eu falo de pessoas na rua, sem casa, sem trabalho, sem nada. Um outro dado muito importante, um levantamento que eu fiz, baseado em várias mídias, tanto internacionais quanto aqui do Brasil, revela um número absurdo de 6 milhões de pessoas em situação de rua dentro do bloco do G20. Isso é alarmante. Temos que cobrar soluções, né, para que essas pessoas possam estar também dentro do olhar social dos governos desses países, principalmente falando da parte climática, Cláudio, porque a gente tem observado o clima muito hostil, tanto na parte de aquecimento quanto na parte do frio, ventanias, desastres ecológicos, desastres ambientais, o racismo ambiental está muito acentuado. Quando se fala, e aí eu já vou para a conclusão, Cláudio, porque é um minuto. Quando se fala das comunidades vulneráveis, a gente tem que entender o seguinte: comunidade vulnerável também é população em situação de rua, porque ela está nas principais capitais do país como comunidade, só que vive nas cidades. Então, a gente tem que entender que se formou uma comunidade global, né, Cláudio? As comunidades em situação de rua em Nova York, tem aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, na Arábia, enfim, no eixo norte e no eixo sul. Então, a gente tem que olhar a situação climática também defendendo as pessoas que estão em situação de rua, que é importante. E, por último, Cláudia, a formação de agentes do clima, né? A gente tem poucos agentes, né, formados com a temática do clima nos países. A gente tem que informar mais pessoas para que possam atuar em favor da base. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Flávio. Maravilha. Nicolas, você gostaria de fazer o seu comentário ainda? Por favor, seja bem breve, porque algumas pessoas já precisam sair será o quê? 11h30 no Brasil, não é isso? Seja bem breve, e a Marina também quer fazer uma pergunta, para eu retornar para os convidados. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nicolas Erli. Eu sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal da Grande Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, interior do Brasil. Então, eu gostaria de comentar muitas coisas. Foi muito produtivo as falas que os palestrantes fizeram, mas a minha pergunta vai ser bem direta. Eu gostaria de saber como funciona as negociações internacionais nas COPs, né? Então, tanto para a Mariana, para a Estela, para a Rebeca, qual que é o protagonismo da agricultura, do agronegócio, como está sendo debatido as questões da produção de alimentos. Eu pesquiso isso na faculdade, então é muito interessante e produtivo para mim saber como está sendo negociado as questões da produção alimentícia. Obrigado, pessoal. Maravilha, Nicolas. Maravilha de pergunta. Marina, por favor. Obrigada, Cláudio. A minha curiosidade é saber se alguma das organizações presentes tem trabalhado assim no eixo da comunicação, o como a gente pode trazer conscientização em nível global para um tema tão complexo tecnicamente. Ou seja, como que a gente aproveita esse momento que todos quer dizer, né, que o mundo todo está olhando para a COP, para o tema do clima, mas para chegar em massa, né, para a gente poder fazer um grande processo de conscientização. Até para a gente que trabalha, né, na pauta ambiental é difícil acompanhar esses temas. Então, se alguém tiver alguma experiência de ter trabalhado isso com a mídia, eu gostaria muito de ouvir. Obrigado, Mariana. Maravilha também. Pessoal, a Rebeca vai precisar sair bem rapidinho, então eu vou fazer a volta, começando com a Rebeca. E aí, a Rebeca, você pode escolher alguma dessas perguntas que foram feitas, são perguntas bastante interessantes dentro do que você colocou. E você pode fazer os seus comentários também, que você precisa sair. Muito obrigado pela sua participação maravilhosa. Você tem a palavra.
Sorry about that. Yeah, I'll stay the time to answer the question, of course. But maybe to the latest question we heard about communication. I mean, I'm not a communicator or I don't do media work, but I do work closely with my colleague, and it's a conversation we have been having for months, how to translate this very complex issue of transforming the finance system, making finance flow to the communities, the climate finance goal, all this. When you talk to people that are a bit far from our bubble, it's like really not tangible and not concrete. So the tools we've been using, and I mean, it's just experience, is not necessarily the best or the only option. We've been starting to do capacity building webinars, but not the maybe more like what we are doing today, like kind of more conversation and really opening a space for a global conversation and really let people ask all the questions they have, because often, because it looks so complex, people don't dare, like they're like, I will never understand, so I don't even dare to ask my stupid question, where actually is the question everybody's asking themselves. So we kind of created those space globally, and then also in the different region, to have communication also across members from the same region for them to face the same challenge and exchange about it, etc. So that's one. Then we try to prepare like explainers. So, we often produce very technical documents. That's what CSO often do. We love to have long pages, documents. I just shared one in the chat that's, I think, 20 pages, which is really useful. But often, again, you start with this document that you don't know where to start with the information. So trying to translate this in, more non-expert language for people to use it on social media or with the different media, etc. So kind of translating the technicalities into more simplistic information. And then we are also willing to do explanatory videos, because I think people are also often keen to have, image link to content and understand what it means on the ground as well. So not only with like technical wording and vocabulary, but actually understanding why the impact of what we are talking about, what is the implication on the ground for communities across the world, etc. So I mean, it's just some tools, but I think it's a way to try to connect people to the conversation and not just talk amongst, a small bunch of experts. And the other thing I wanted to react on is the question of vulnerability, because I think it's a very important one. It's also a very political one. And I think as civil society, we really need to be fighting for a clear definition on what vulnerability is, and to make all the spectrum of vulnerable people visible in the negotiation. Because I think the risk of those climate negotiations is, as they get more and more complex, as we see more and more division across the political spectrum, we kind of lose ground of the reality. So we are only talking about decision with specific wording, but we don't remember what it means for people in real life. And so I think the question of vulnerability is actually the center of what we are talking about now. It's not about money. It's about what money can do for people, and people that are vulnerable in different situations, in rural areas, in cities, as women and gender, as women, as marginalized people, as children. So all that needs to be factored in the conversation. And I think that's also our work as advocates, to always connect, the big forums to the ground. Yeah, that's it. Thank you. Excellent, Rebecca. That was exactly the idea here, was to bring the conversation to the ground. Voltando agora para as nossas convidadas, eu gostaria de chamar a Estela. Estela, para reagir a algumas dessas perguntas, Estela. Obrigada, Cláudio. Não, as perguntas foram ótimas. Eu não sei se eu tenho capacidade de responder a pergunta do Beto, então não vou tocar nessa, Beto, peço desculpas. Mas, bom, falando um pouquinho, já que a Rebeca conversou um pouquinho sobre conscientização e a questão da comunicação, eu só ia chamar atenção para os movimentos que a gente tem de rua, né? Nem todo mundo consegue entrar dentro de uma COP, existe todo um processo de credenciamento, mas a apreensão dos movimentos de rua são muito importantes. Os jovens têm se engajado muito com a causa climática, que é super interessante se ver, e toda a COP, e com certeza isso vai ser verdade na COP30 aqui no Brasil, existem marchas que acontecem, mas quando a COP, né, existem marchas que acontecem
simultâneas por todo mundo para colocar pressão nos seus governos. Além de todas as ferramentas que a Rebeca falou, existe essa campanha global que as organizações de sociedade civil estão aderindo em maior ou menor medida e que, com certeza, muito material pode ser replicado e a gente pode compartilhar também o que a gente fizer por aqui pelo Observatório do Clima, especificamente sobre a campanha desse ano em financiamento climático, porque se clima já é um assunto difícil de traduzir para o público, né? Tem muitas especificidades, a gente usa sigla para caramba, tem toda a parte técnica, científica que embaseia. Imagina quando a gente fala de financiamento climático, aí realmente é um nível de complexidade que é difícil de traduzir. Mas existe essa campanha global que está sendo liderada pela Ken e que a gente também acaba adaptando um pouquinho dos materiais por aqui e aí a gente pode compartilhar com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre a pergunta do Nicolas. Nicolas, não sou uma pessoa que super acompanha o tema de agricultura, tá? As negociações, o Acordo de Paris, ele não fala em setores, né? Então, não tem uma negociação sobre o fim dos combustíveis fósseis. Para você ter uma ideia, a primeira vez que a gente conseguiu colocar uma menção aos combustíveis fósseis foi na COP passada, na declaração final, né, do Balanço Global, porque normalmente os países têm muita resistência em falar especificamente de metas setoriais, porque isso é decidido por cada país nacionalmente. Porém, existe um item de negociação específico sobre agricultura que era chamado de Coronívia, era o programa de Coronívia. Agora eu não lembro o nome novo, porque eles adaptaram. Talvez se a Mariana ou a Rebeca ainda se lembrarem, senão daqui a pouquinho eu entro aqui no Google e pego o nome para você. Acho que enfim, é porque eles mudam, né? À medida que o programa se encerrou, eles renovaram por mais um tempo e deve ser algum programa de Sharm el Sheikh, alguma coisa sobre agricultura. Mas as negociações nesse programa não são negociações de metas especificamente, é mais um debate sobre o papel da agricultura, tá? No enfrentamento da crise climática e o agronegócio, e isso o Brasil, né? Os negociadores brasileiros têm se colocado muito na posição de que o agro precisa para adaptação já às mudanças climáticas e não como assumir a sua responsabilidade pelas suas emissões. Então, é um discurso que a gente vê aqui dentro, né? Enfim, qualquer manifestação do agro, quando eles falam de clima, ou eles negam a existência da crise, ou eles se colocam na posição de vítima e não assumindo aí a sua contribuição para o problema, que no caso do Brasil é uma contribuição bastante significativa, né? A gente sabe que as emissões brasileiras, se você juntar mudança do uso da terra e as emissões da produção agropecuária, elas somam 3/3 das emissões brasileiras. Então, no nosso caso, isso é bastante significativo. Enfim, também é um bloco bastante poderoso, né? Então, acabam aí fazendo esse lobby para não ter metas. Mas a gente está em discussão nacionalmente, né, agora, de um plano não só para rever a meta brasileira, mas um plano para ter metas para todos os setores. Então, fica aí a dica de acompanhar as negociações, né, do processo do Plano Clima e acompanhar quais vão ser as metas para o agro brasileiro. Espero que venham metas significativas por aí. E também sobre a questão da vulnerabilidade, Flávio, para mim, o ponto mais importante do que você falou é como essa população ela só exacerba uma questão de justiça climática. Você falou em racismo ambiental, né? Em racismo ambiental, mas se você olhar para a crise climática, geralmente aqueles que deram menos causa ao problema são aqueles que sofrem maior impacto. E isso é verdade também com a população mais vulnerável, a população de rua, né? Eles estão mais vulneráveis a esses eventos extremos que você listou e eles não contribuíram para o problema. Então, na verdade, o que a gente realmente precisa... Eu tenho um pouco de dificuldade, talvez seja porque eu não atuo tanto na área do financiamento chegando na ponta. Eu tenho um pouco de dificuldade vendo esse dinheiro chegando na ponta diretamente para essas pessoas. Mas o que a gente precisa, na verdade, são de políticas públicas que olhem para essa população considerando o clima que a gente tem hoje,
considerando que esses eventos climáticos extremos, sejam ondas de calor, sejam as inundações, enfim, todos os eventos climáticos que a gente está mais vulnerável hoje, vão atingir primeiro e principalmente essa população. Então, a gente precisa ter medidas de atendimento rápido dessa população no caso desses eventos. Acho que esses eram os meus centavos aqui para a discussão. Maravilha, Estela. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas ideias fantásticas, que é isso que nós gostamos bastante, é o fato de que pessoas com experiência e que, mesmo que não seja seu expertise em determinados assuntos, mas foi um ponto que você não respondeu a pergunta do Beto, mas, de certa forma, a multidisciplinaridade, Beto, é extremamente importante nesse momento atual de emergência. Precisamos muito, cada vez mais, de conhecimentos diversos e aglomerando, né, esses conhecimentos diversos para podermos formular estratégias que sejam estratégias mais efetivas e principalmente estratégias que chegam na base. Isso é a parte mais importante. Uma nova mãozinha apareceu aqui, Doris Vasconcelos. Doris, se você puder ser bem breve, agradeço, mas sim, você pode fazer a sua contribuição. Bom dia, paz e bem, eu sou Doris, da Rede Eclesial Panamazônica Brasil. A minha pergunta é simples. Fala-se justamente da questão da meta de novembro a fevereiro para as metas que devem ser firmadas para a COP30. Há esse processo de negociação da COP29. E a relação do Plano Clima, que está sendo construído pelo Brasil, como pode ajudar e contribuir nesse processo do financiamento climático dentro do plano político de adaptação, mitigação, perdas e danos dentro da parte que corresponde ao Brasil. Perfeito. Já que já estamos atrasados Claro. no prazo de finalização do plano. Exato. O que é interessante, né? Essa coisa de estar atrasado para os planos. Que é justamente aquilo que eu coloquei lá no início, né? Não está sendo a tempo, não está tendo a velocidade necessária. Então, Mariana, o que você responde a isso especificamente? Você pode também fazer os seus comentários finais. Claro. Na verdade, Doris, eu acho que essa é uma questão fundamental. Há tanto as negociações de financiamento da COP29 quanto dessas novas metas da COP30 estão intimamente vinculados, porque, no fundo, a falta de financiamento, né, que a gente vê em todas as áreas de ação climática, né, seja para adaptação, mitigação, perdas e danos, no fundo, se não houver um resultado palpável nessa COP agora, uma sinalização, né, que pode haver sim o recurso, né, prometido especialmente dos países desenvolvidos para o desenvolvimento, como é que esses NDCs vão ser financiados? Né? Então, quer dizer, isso vai trazer um nível vai diminuir muito o nível de ambição. Até porque, se a gente vê na rodada anterior, muitas das metas já eram condicionadas exatamente ao financiamento, né? Então, é muito preocupante mesmo a gente ter uma sinalização fraca, um acordo fraco agora, porque quer dizer que o que vai ser colocado na mesa vai ser muito ruim, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. E isso quer dizer, se as negociações de financiamento não colapsarem na COP, acabar serem estendidas para serem negociadas juntas, né, na COP30, porque o impasse político tá tão grande que isso pode, né, acontecer e a gente não sabe. Especialmente, quer dizer, a unidade do G77 e a China são fundamentais, como a gente já discutiu, como foi o caso quando na briga aí para conseguir o fundo de perdas e danos foi acordado, né? Eu acho que politicamente a gente está muito perto, a gente está em setembro, e na próxima rodada de negociação em Baku, que vai ter na semana que vem, do NCQG, se a gente não conseguir um pouco mais de progresso lá, as expectativas que a gente vai ter são muito baixas, né? Então, os dois estão relacionados. Eu não estaria menos preocupada com relação à questão de prazo. Um monte de país atrasa. Pode ser que, não só em fevereiro, né? Mas mais para frente, enfim, isso possa ser colocado, né? Só com relação também a um comentário breve sobre a questão das vulnerabilidades, né?
a gente tem esse modelo neoliberal, né, em tirar o Estado, né, enxugar o Estado, acabar com política pública, né, para a educação, para a política social, para a saúde, etc., né, que a gente sabe que, no fundo, são as populações mais vulneráveis, seja no campo ou nas cidades, que vão ser as mais afetadas. E isso vem como condicionalidade, muitas vezes, para empréstimos, sejam climáticos, sejam, né, empréstimos em relação à dívida, etc. Então, e a questão do clima só vai exacerbar, né, essas vulnerabilidades, como o Flávio já estava colocando. Então, quer dizer, tem uma questão diretamente aí para se fazer a conexão sobre de onde, com relação ao Banco Mundial, ao FMI, aos bancos de desenvolvimento, né, no tipo de condicionalidade que é feita, né, no sentido de se garantir o financiamento. Talvez meu último comentário sobre comunicação existe muita gente que parece que a questão climática é tão complexa que as pessoas não querem nem ouvir falar, né, a respeito disso, né. Tem muito, sim, que dá para fazer, mas não é um pouco assim, tem muitas coisas palpáveis, né, de como se traduzir, no fundo, ação para uma ação política, né, de fazer uma incidência política com nossos governos, desde do municipal ao federal, etc., né, que é o que falta. O problema é quando a ação climática, às vezes, fica restringida a plantar uma árvore, pelo amor de Deus. É a última coisa que a gente vai topar. Oh, a Mariana congelou. Foi tão forte o impacto. Eu não sei se ela concluiu, mas vamos passar para Daltro. Daltro, para você fazer os seus comentários finais e pegar uma das perguntas que você gostaria de falar. Mas eu também gostaria de chamar a atenção de uma coisa muito importante e interessante que você falou, Daltro, que foi o processo de bancarização da natureza, né, e de financiarização da natureza, que, de certa forma, já está acontecendo, né, está cada vez mais acelerado. Aí minha pergunta é, qual a nossa intenção, já que isso está acontecendo? Por exemplo, uma das coisas que eu penso e que ficou mais ou menos patente aqui nas discussões é o fato de que não temos uma forma de intermediação financeira para os recursos chegarem aonde realmente precisam chegar. Já estão fazendo essa bancarização financeira, mas esse recurso fica sempre lá, na estratosfera dos ricos. A questão é como é que a gente consegue criar um cano, digamos assim, para a gente trazer esses recursos da estratosfera bancária, desse processo de financiarização, para chegar realmente nas comunidades, para que as comunidades tenham as suas independências e consigam superar suas vulnerabilidades. Mas fique à vontade, Daltro, você tem a palavra. Não, acho que, primeiro, com relação a isso, Cláudio, vale a pena visitarmos as experiências dos bancos comunitários. Inclusive, esses bancos precisam estar adequados às regras e às normativas do Banco Central, né? E aí isso remete aos acordos de Basileia, blá, 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 essa questão toda relacionada ao sistema financeiro internacional, mas eles têm uma margem que é muito interessante da gente revisitar. Seria o caso de pensarmos, por exemplo, uma rede de bancos comunitários voltados para o financiamento da questão climática, né? Uma rede voltada para isso. E aqui eu estou me enquadrando no quadradinho, viu? Nós podemos pensar, por exemplo, em agentes de créditos na formação, capacitação e, como é que a gente chama? Autorização, que precisa de autorização de agente de créditos voltado para a questão das economias da sociobiodiversidade focadas na questão do enfrentamento às mudanças climáticas. Então, é isso que eu digo, é insuficiente nós só pensarmos no quadradinho que nos oferece. É a partir desse marco pensarmos de forma inovadora. Se já há experiências, como é esse caso dos bancos comunitários, podemos pensar, quem sabe, né? Eu sei que no âmbito do Ministério do Meio Ambiente há esse debate sobre a questão de um outro papel para os agentes de crédito.
Porque hoje os agentes de crédito no sistema que nós temos, eles favorecem justamente o endividamento do agricultor familiar, o endividamento das comunidades rurais, né? E a inadimplência dos municípios. Então, podemos aí pensar uma questão, acho que inovadora, nesse sentido de que é possível nos movimentarmos aí. Para finalizar, queria dar também, no campo das experiências, Estela aqui, com certeza conhece, que é a ação, né, de Vozes pela Ação Climática Justa. É um exemplo fantástico de articulação em torno da questão comunicacional, né, em que a garotada está engajada, tem uma ação de articulação que, inclusive, é em nível supranacional, mas com um enraizamento muito profundo. Vale a pena visitar. Marina, era a Marina, né? Marina Naves, que perguntava. Essa galera jovem tem justamente procurado traduzir produção de material, infográficos, áudios, vídeos, ação de rua, de forma muito inovadora. Acho que vale a pena. Projeto VAC, Vozes pela Ação Climática Justa, né? E com uma diversidade incrível. Tem gente urbanoide, como eu, né? Mas tem também quilombolas, tem indígenas, né? A mulherada está junto. Eu acho que seria essa a contribuição bem direta que eu teria a dar. Caminhou. Maravilha, Daltro, fantástico. E adorei. VAC é VACJ, né? O J no final, né? Ou Não, só é VAC? VAC. VAC, Projeto Vozes pela Ação Climática. Vozes Por pela Ação favor, não Climática. façam como eu, que um dia eu fui dizer, olha, procurem o AVC. Eu troquei tudinho. Tá? VAC. Vozes pela Perfeito. Ação Climática. E alguma pessoa aqui está pedindo o seu contato. Algumas pessoas estão pedindo o seu contato aqui no chat, quando você puder responder. Pessoal, estamos chegando no final. Na verdade, nós super ultrapassamos o nosso tempo, mas isso é um diálogo, e é um diálogo dessa maneira. Não é uma coisa assim tão estrita, né, em relação à questão do tempo. Claro que as pessoas precisam sair para outros compromissos, etc. e tal. Para mim, particularmente, foi extremamente enriquecedor. Eu aprendi muito com isso. Também a parte de financiamento climático é algo que eu tenho feito somente no último ano, então é uma coisa muito nova para mim, apesar de eu ser economista, mas é aquilo que, de certa forma, mais uma vez, o que o Beto trouxe, é a maneira como você realmente relacionar todos esses processos para encontrar soluções, e é isso que nós estamos buscando soluções para problemas que são problemas consistentes e que são problemas insistentes, né? E que muitas vezes os nossos governos, as nossas sociedades não estão ainda prontas para lidar. Foi feita uma pergunta aqui muito interessante sobre o Open Banking, também, FinTech, eu procurei responder aqui pelo chat, que é uma coisa mais específica, mas nós também vamos fazer um diálogo mais especificamente sobre esses instrumentos financeiros, né, de financiamento social, financiamento ambiental, etc. e tal, dentro do ponto de vista mais técnico, em futuras edições para esse evento. Pessoal, gostaria de agradecer muito a participação de todas vocês, todas as pessoas, né, todas vocês, e no final agora vai ter um pequeno questionário que a Germana me pediu para avisar, que vai aparecer nas suas telas. Eu acho que é na hora que você sai da chamada. Eu não entendo muito bem isso, Germana. É automático, Cláudio. Vai ser Perfeito, automático. perfeito. Então, para que vocês possam responder isso e mostrando que, né, a sua opinião sobre esse evento, e eu já aproveito para convidá-las e convidá-los para o próximo evento, que está com a data tentativa de ser no dia 19 de setembro. No dia 19 de setembro, nós vamos falar sobre financiamento dentro do ponto de vista da filantropia, fundações, né, que financiam o desenvolvimento sustentável, que financiam as ações climáticas, né, que trazem os seus recursos, que são recursos não tão enormes quanto os recursos dos bancos e dos países e das grandes empresas, etc., mas que são recursos, na verdade, fundamentais, porque tem muita qualidade e é quem mais financia as comunidades em situação de vulnerabilidade. Não fosse pela filantropia, a situação estaria muito pior. Então, eu convido todas vocês para o dia 19 de setembro, no mesmo horário,
para participar desse nosso futuro diálogo. E agradeço especialmente às nossas convidadas e o nosso convidado especial, Daltro, a Estela, a Rebeca e a Mariana Paoli. Agradecidíssimos. Obrigado a vocês. Tenham também um ótimo dia, um ótimo final de dia para todos vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigada. Gratidão, obrigado. Obrigado, pessoal. Foi ótimo, hein? Tamo junto. Pra cima. Parabéns, à disposição, obrigado. meu amigo. Todo mundo, parabéns, Obrigado pela foi participação, excelente, todo mundo. parabéns. Valeu. Gratidão.